O tema da nossa mensagem no programa Voz da Esperança de hoje: o medo de perder tira a vontade de ganhar. O medo de perder tira a vontade de ganhar. É uma frase esportiva, mas que se aplica perfeitamente na nossa vida espiritual. Muitas vezes, grande parte da igreja, do povo de Deus, está amedrontado, preso a quatro paredes, tem medo de avançar, de anunciar o reino de Deus com autoridade, enfrentar os demônios derrotados. E muitas vezes, grande parte da igreja fica ali, nas quatro paredes, no seu culto, na sua adoração, mas não tem aquilo que a igreja primitiva tinha, a ousadia de avançar. E o medo de perder tira a vontade de ganhar. Aí a gente muitas vezes não avança, muitas vezes fica parado no mesmo lugar, numa rotina espiritual. Alguns ainda retrocedem, dão alguns passos para trás, e tudo isso por causa do medo. E a Bíblia diz, isso está registrado nesse texto tão conhecido, 2 Timóteo 1,7, a Bíblia vai dizer que Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, mas de poder, de unção, de amor e equilíbrio. Deus não deu a nós espírito de medo. Muito pelo contrário, muitas vezes na Bíblia Deus vai dizer: não temas, eu sou contigo, não tenha medo, porque o medo aprisiona a alma, o medo nos faz refém da derrota, ficamos presos na mesmice. O medo paralisa o projeto de Deus. Lá em Gênesis, um certo dia Deus veio ter com Adão, Gênesis 3,10, e a Bíblia diz que Deus falava assim: Adão, Adão, aonde você está? E Adão respondeu: eu tive medo, por isso eu me escondi. Muitas vezes a gente tem medo dos planos de Deus, a gente tem medo de enfrentar a perseguição, os problemas da vida, e por isso muitas vezes o medo de perder tira a vontade de ganhar. Eu vou tentar dar um exemplo para você através da vida do rei Saul. Em 1 Samuel 17, no versículo 11, a Bíblia diz assim: então, ouvindo Saul e todo Israel as palavras do filisteu, do gigante Golias, ficaram espantados e com muito medo. Quantas pessoas hoje vivem assim, espantadas e com muito medo, medo da vida, porque a vida não é fácil. Existem gigantes diários, existem lutas constantes, existem problemas, isso é verdade. Não estou dizendo para você que o Evangelho é um mar de rosas, mas nós não podemos ter medo. Deus não nos deu espírito de medo. Temos que ter ousadia para avançar, na certeza que Deus vai na nossa frente, Deus está na tua frente. Não tenha medo, Ele é contigo. Saul olhou para aquela situação e todo o povo de Israel olhou para aquela situação e eles ficaram assustados. E Saul deixou o medo entrar no seu coração. Depois, quando Davi começou a se destacar, ele teve medo do próprio Davi. Ele disse: temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e tinha retirado de Saul. Saul deixou o medo dominar a sua vida. Por que muitas vezes a gente deixa o medo dominar? Principalmente porque a gente não entende o valor da comunhão. Pensando na vida de Saul, se Saul entendesse o propósito de Deus, a sua filha seria rainha, com Davi rei, e Jonatas, o seu filho, seria um príncipe, e o império seria glorioso. Aquilo que Davi fez, que depois aconteceu com Salomão, seria na família de Saul, seus netos. Mas ele não entendeu a comunhão. O próprio profeta Elias,
quando teve medo de Jezabel, ele se afastou da comunhão. E quando você está afastado da comunhão, porque é na igreja, através das mensagens, das pregações, da oração dos irmãos, que a gente vai fortalecendo a nossa fé e vai vencendo o nosso medo. Nós temos medo. O medo é um sentimento negativo que existe dentro de cada um de nós, mas o medo também é um espírito de medo, opressor, é algo maligno. E o grande erro de Saul e o grande erro de muita gente é se afastar da comunhão. O grande segredo de Davi era saber que Deus estava com ele. A própria palavra Davi significa o amado. E é o amor de Deus, como disse o apóstolo João, é o amor de Deus que lança fora todo medo. É através do amor de Deus que você vai vencer o medo. Você vai vencer a dificuldade, você vai vencer os problemas. Você vai vencer, porque o Espírito Santo vai testificar no teu coração que maior é aquele que está na tua vida, maior é Jesus, maior que os seus problemas, maior que o gigante, maior que tudo. O Senhor Jesus é maior. E Davi tinha essa convicção. Saul deixou o medo dominar o seu coração. No final, Saul estava endemoniado, porque o medo também é um espírito maligno. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Olha o que Davi escreve no Salmo 53. Em qualquer tempo em que eu tiver medo, confiarei em ti. Em Deus louvarei. Em Deus pus a minha confiança. Não irei ter medo do que me possa fazer a carne. Não tenha medo daquilo que o homem pode fazer para você, daquilo que o inimigo está arquitetando contra você. Existe sim a batalha espiritual, existe sim os conflitos humanos na família, no trabalho, na igreja, no ministério, na escola, em qualquer lugar. Faz parte da natureza humana. Nós somos complicados. Eu sou complicado eu sozinho comigo mesmo. Com outros, então, aí fica aquela complicação de lá para cá, de lá para cá, dúvidas, medos, receios. Mas o perfeito amor lança fora o medo. E como disse Davi, nós temos que dizer diariamente: Senhor, quando eu ficar com medo, eu vou confiar em Ti. Eu não estou dizendo para você ser um super-herói, para você enfrentar todos os seus problemas sem nenhum tipo de medo, não. Eu estou dizendo que o medo você deve colocar diante do Senhor e falar: Senhor, eu sozinho tenho medo, mas contigo, na tua presença, eu sei que eu vou lutar e vencer. Essa era a fé de Davi, diferente de Saul. Saul olhou para o gigante e teve medo. Davi olhou para o gigante e disse: quem é esse incircunciso para desafiar o Deus de Israel? Davi desceu aquele monte, foi de encontro ao gigante, olhou nos olhos do gigante e disse: quem é você para desafiar o exército do Deus vivo? Você vem contra mim com espada e com lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aí você sabe a história, ele lançou a pedra, o gigante caiu, ele cortou a cabeça do gigante. Ousadia, fé, coragem, determinação. Eu sei que não é fácil, mas o Espírito Santo de Deus vai capacitar a nossa vida a vencer o medo, porque o perfeito amor, o amor de Jesus, lança fora todo medo. Entenda isso. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Não tenha medo e entenda que com Cristo, em Cristo, eu, você, nós somos mais que vencedores. A mensagem abençoando a sua vida, você pode compartilhar ela aí à vontade nas suas redes sociais. Palavra de Deus para você nessa manhã. Não tenha medo, Deus é contigo. Pare e pense, e muito mais o Senhor Jesus vai falar ao teu coração.